Quando a noite cai sobre o cemitério da Vila Formosa, até os mortos parecem se lembrar de quem foram. É nesse momento que as meninas do job encostam seus saltos gastos no meio-fio, trocam cigarros queimados pela promessa de algumas notas e tentam esquecer que, do outro lado da rua, repousa uma cidade de cruzes. Mas há madrugadas em que a fronteira entre o lado dos vivos e o lado dos mortos se dissolve, como um véu úmido que escorre sobre a pele. E nessas horas, nem as mais corajosas conseguem conter o tremor na voz. Era quase 3 da manhã quando uma brisa fria percorreu a Avenida João 23, trazendo consigo um cheiro enjoado de flores velhas misturado a um odor que lembrava a carne guardada por tempo demais. Bianca encostou na mureta que separava a calçada da rua e esfregou os braços, tentando afastar o arrepio que se erguia sem permissão. Havia aprendido a ignorar muito do que via, motoristas que insistiam em exibir fantasias doentias, homens que pagavam para depois ameaçar, barulhos que surgiam das vielas. Mas naquela madrugada, o perigo parecia vir de outro lugar. Um lugar onde ninguém queria olhar. Foi então que ela viu a figura parada entre os portões enferrujados do cemitério. Não era apenas um vulto, como tantos que surgiam quando as luzes dos postes piscavam. Aquilo tinha contorno nítido, um homem magro, coberto da cabeça aos pés por um véu preto que tremulava com o vento. Bianca piscou, esperando que fosse alucinação de cansaço. Quando abriu os olhos, ele continuava lá, imóvel, observando. Ela quis se virar, chamar Vanessa e Priscila, que conversavam do outro lado da rua. Mas sentiu as pernas ficarem pesadas, como se cada músculo tivesse sido tomado por um torpor gelado. O coração batia tão rápido que doía. O homem ergueu a cabeça, revelando um brilho doentio sobre o tecido, 2 pontos incandescentes como carvões vivos. Foi nesse instante que Bianca teve certeza, ele não era de carne e osso. Era alguma coisa que pertencia ao outro lado. Ela quis gritar, mas só um fiapo de ar escapou dos lábios. Tentou recuar, porém seus pés se moveram sozinhos. Um passo. Depois outro. O asfalto gelado pareceu puxá-la pelo calcanhar. A voz dela finalmente saiu num sussurro rouco. Não. Mas era tarde. O homem estendeu um braço fino, a mão branca e comprida como a de um cadáver, e apontou para o portão. O rangido ecoou alto, rasgando o silêncio da madrugada. Um convite que ninguém jamais deveria aceitar. Do outro lado, Vanessa virou o rosto e levou a mão à boca. Meu Deus, o que ela tá fazendo? Murmurou, sem coragem de atravessar a rua. Priscila deu um passo, depois recuou. Elas já tinham ouvido histórias demais sobre aquele cemitério. Sobre os que se atreviam a chegar perto depois da meia-noite. Diziam que algo rondava entre os túmulos, uma presença que se alimentava do medo de quem ousava encarar. Algo que não perdoava quem fitava seus olhos. Bianca entrou pelo portão como se andasse dormindo. A luz do poste piscou e se apagou, mergulhando tudo num breu sufocante. O portão se fechou com violência, fazendo o chão tremer. E por um instante, o silêncio foi tão absoluto que parecia ter engolido o mundo. Então veio o grito. Um som agudo, desesperado, de quem sente a vida sendo arrancada à força. Vanessa caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos. Priscila recuou até bater as costas num carro estacionado. Ninguém teve coragem de correr atrás. Ninguém conseguiu. Era como se uma muralha invisível os separasse dali, obrigando cada uma a testemunhar sem poder agir. Minutos depois, a luz do poste voltou. E o portão estava entreaberto. O corpo de Bianca havia desaparecido. Sobre uma lápide, repousava apenas seu vestido vermelho, rasgado e úmido de algo escuro. Parecia sangue. Mas ninguém se aproximou para conferir. As outras meninas ficaram ali, paralisadas. E naquele momento, compreenderam que a linha que separava a vida da morte era muito mais frágil do que imaginavam. E que, naquela calçada, cada cliente, cada passo e cada respiração podiam ser vigiados por olhos que não pertenciam a este mundo. Se você acha que conhece o terror, pense outra vez. Porque há lugares em São Paulo onde as sombras têm nome e memória. E à noite, elas voltam para cobrar o que acham que lhes pertence. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. O cemitério da Vila Formosa sempre foi uma presença incômoda para quem vivia e trabalhava nas redondezas. De dia, parecia apenas uma cidade de mármore, cheia de ruas estreitas e cruzes erguidas como antenas, captando as preces de quem vinha visitar os mortos.
Mas quando o sol se punha e o portão principal se fechava, tudo ali mudava. Os caminhos se tornavam corredores de escuridão tão espessa que parecia viva. As lápides ganhavam contornos que lembravam ossadas. E o silêncio que se acumulava por trás daqueles muros não era o silêncio da paz. Era o silêncio de quem espera o momento certo para se erguer. Na calçada de frente, a rotina se repetia todas as noites. As meninas chegavam pouco antes das 10, cada uma com seu ritual de preparação. Bianca era sempre a primeira. Carregava uma bolsa velha cheia de maquiagens quebradas, perfume barato e um punhado de cigarros amassados. Era magra, de olhos fundos, com uma tatuagem desbotada no braço que dizia liberdade. Ninguém sabia ao certo de onde ela viera. Diziam que tinha família no interior, mas nunca confirmavam. Entre elas, Bianca era a mais reservada, mas também a mais curiosa. Gostava de olhar para dentro do cemitério como se buscasse alguma resposta. Vanessa, a mais nova, tinha 22 anos, sorriso fácil e uma coragem que beirava a imprudência. Falava sem parar, contava piadas para disfarçar o medo e fingia não acreditar nas histórias que corriam. Mas, por dentro, tremia como todas as outras. Já Priscila tinha aquele jeito desconfiado de quem não esperava nada bom de ninguém. Era baixa, forte e sempre mantinha a mão no bolso da jaqueta, onde carregava uma navalha. Precaução, dizia, rindo. Mas ninguém duvidava de que ela seria capaz de usá-la. Naquela noite, depois que Bianca desapareceu, as duas ficaram ali, sentadas no meio-fio, encarando o portão fechado como se ele pudesse abrir de novo a qualquer instante. O medo grudava na pele feito umidade. O ar parecia pesado, difícil de engolir. As poucas luzes dos postes iluminavam apenas manchas pálidas de calçada e deixavam sombras enormes que dançavam sem dono. Ouvia-se, ao longe, o som de um rádio tocando um pagode antigo. Mas naquele pedaço de rua, tudo era silêncio. E no silêncio, as memórias das outras noites começaram a voltar. Porque a verdade é que todas tinham visto algo, em algum momento. Vanessa lembrava da vez em que, depois de um programa, um homem parou o carro para contar que vira uma mulher de branco caminhando entre os túmulos. Ela carregava um bebê nos braços e chorava baixinho. Ele dissera que quando tentou se aproximar, o choro virou um grito tão lancinante que teve de tapar os ouvidos e sair correndo. Jurou que jamais voltaria ali. Priscila, por sua vez, costumava dizer que era tudo invenção de gente bêbada. Mas nem ela conseguiu explicar o dia em que acordou de madrugada com um vulto parado no vidro do quarto dela, observando em silêncio. E Bianca? Bianca parecia a única que não tinha medo de saber mais. Ela fazia perguntas. Queria saber quem fundara aquele cemitério, quantos corpos estavam enterrados ali. Gostava de contar que, durante uma reforma nos anos 80, tinham descoberto ossadas sem registro, como se algumas pessoas tivessem sido enterradas em segredo. Era o tipo de história que gelava a espinha de qualquer uma. Mas para Bianca, aquilo parecia fascinante. Talvez por isso tenha sido a primeira a ser levada. Enquanto a madrugada avançava, Vanessa abraçou os joelhos e começou a chorar. A gente tem que ir embora, Pri, disse, a voz embargada. Isso aqui não tá certo. Não era para acontecer. Priscila não respondeu. Olhava fixamente para o portão, como se esperasse que Bianca fosse aparecer de novo. Mas no fundo, sabia que ninguém voltava igual depois de entrar ali. Se voltasse. Atrás delas, o movimento de carros diminuía. Alguns motoristas paravam por alguns segundos, observavam as duas e logo seguiam, como se percebessem que havia algo errado. Algo que não podia ser explicado, apenas sentido. O vento esfriou ainda mais, trazendo de novo aquele cheiro, doce e podre, o odor da decomposição que se recusava a ficar enterrada. Foi então que Vanessa teve certeza de que não estavam sozinhas. De que alguma coisa do outro lado da rua observava cada respiração delas. E, a cada minuto, ficava mais perto. As horas que seguiram ao desaparecimento de Bianca foram as mais longas da vida delas. Vanessa e Priscila tentaram se convencer de que ela voltaria, talvez assustada, talvez rindo e dizendo que fora só uma brincadeira de mau gosto. Mas cada minuto de silêncio corroía essa esperança. Era como se o cemitério tivesse engolido não só Bianca, mas também qualquer possibilidade de normalidade. E naquele espaço vazio que se formou, o medo começou a crescer. Priscila resolveu que não ficariam ali paradas. Se a gente não for atrás, ninguém vai, disse, a voz baixa, tensa. Vanessa hesitou. Eu não vou entrar lá, Pri.
Pelo amor de Deus. Você sabe o que dizem, eu sei o que dizem. Mas também sei que amanhã vão aparecer uns homens para fingir que procuram e depois vão embora. E ela vai continuar lá, ou seja lá o que sobrou dela. Priscila passou a mão pelos cabelos presos num coque apertado. Eu não vou embora deixando ela para trás. As duas atravessaram a rua com passos miúdos, como quem espera que algo salte do escuro a qualquer momento. Quando chegaram perto do portão, o ar ficou mais frio. Vanessa sentiu um arrepio tão profundo que pareceu congelar seu estômago. O portão de ferro ainda estava entreaberto, como se tivesse sido deixado assim de propósito. Na quina do portão, um símbolo riscado na ferrugem parecia uma letra deformada, meio apagada, quase como se alguém tivesse tentado apagá-lo, mas desistido no meio. Priscila passou os dedos sobre o traço e recuou depressa, sentindo uma pontada de queimadura. Tá quente, sussurrou, mostrando a ponta do dedo vermelha. Vanessa recuou 2 passos. Eu não vou entrar, Pri. Não consigo. Então fica aí. Eu vou. Não. Ela agarrou o braço da amiga. Pelo amor de Deus, não vai sozinha. Então vem comigo. Vanessa sentia as pernas tremerem. Mas, no fundo, sabia que Priscila não desistiria. Respirou fundo, enxugou as lágrimas no punho da blusa e assentiu. Tá. Vamos juntas. O portão rangiu quando empurraram, emitindo um som comprido que parecia um lamento. O cheiro ali dentro era pior, mais denso, como um perfume de flores mortas misturado a mofo antigo. O caminho de pedra se estendia em linha reta até se perder na escuridão. À direita, fileiras de túmulos com fotos apagadas e inscrições corroídas pelo tempo. À esquerda, jazigos maiores, erguidos como pequenas casas de tijolos. E, em todos os cantos, o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ter massa. Elas caminharam devagar, cada passo mais difícil que o anterior. Vanessa tentava não olhar para os lados, mas não conseguia impedir a sensação de que havia rostos observando de cada tumba. Rostos que não tinham olhos, apenas buracos negros. Rostos que sorriam. Quando chegaram à primeira bifurcação, Priscila parou. A gente não devia ter vindo, disse, o tom mais suave do que Vanessa já tinha ouvido nela. Eu sei, respondeu Vanessa. Mas agora é tarde. Uma brisa gelada atravessou o corredor de túmulos, fazendo os cabelos delas voarem. E então ouviram. Primeiro, foi um sussurro indistinto, como se alguém chamasse de muito longe. Depois, o som ganhou clareza. Bianca, Vanessa tapou a boca com as mãos. Foi ela. Foi a voz dela, disse, trêmula. Não pode ser, retrucou Priscila, mas os olhos dela também estavam arregalados. A voz voltou, um pouco mais alta. Me ajuda. O instinto mandava correr. Mas algo naquela súplica parecia real demais. Então, ao invés de fugir, elas avançaram. O corredor ficava mais estreito. A lua se escondia atrás de uma nuvem pesada, deixando tudo quase completamente escuro. Vanessa tirou o celular do bolso e ligou a lanterna. A luz vacilou, tremeluzindo sobre as pedras e revelando algo que as fez parar de imediato. O vestido de Bianca estava estendido sobre uma lápide. Não como da primeira vez, mas cuidadosamente aberto, como se alguém o tivesse arrumado ali. Sobre o tecido, marcas escuras lembravam dedos que haviam se fechado em torno do tecido. Priscila engoliu seco. Isso é um aviso, sussurrou. Vanessa se ajoelhou e estendeu a mão, mas quando tocou o vestido, sentiu algo pulsar por baixo. Era como encostar num coração que batia. Ela gritou e recuou, derrubando o celular no chão. A lanterna virou-se para o lado, iluminando algo mais. A poucos metros delas, uma figura alta, envolta num véu preto, estava parada entre 2 cruzes. O mesmo homem que Bianca vira. Mas agora ele tinha companhia. Atrás dele, outras silhuetas menores, que pareciam surgir do chão, erguiam as cabeças. Nenhuma delas tinha rosto. Apenas buracos escuros onde deveriam haver olhos. Vanessa e Priscila ficaram paralisadas. E naquele instante, perceberam que entrar ali tinha sido o maior erro de suas vidas. As silhuetas erguidas entre os túmulos não se moviam como pessoas. Elas simplesmente estavam lá, como se sempre tivessem existido naquele ponto cego entre a vida e a morte. O véu preto da figura mais alta balançava devagar, num ritmo que lembrava uma respiração pesada. E embora a distância fosse de apenas alguns metros, Vanessa teve a impressão de que o espaço se alongava cada vez mais, transformando o caminho de volta em um labirinto sem saída.
O frio se tornou insuportável. O vento que passava por elas trazia um som rouco, como se centenas de vozes murmurassem ao mesmo tempo. Mas nenhuma palavra era clara. Apenas ecos de lamentos, de súplicas que jamais haviam sido atendidas. Priscila agarrou o braço de Vanessa, tentando arrastá-la para trás. "Anda! Vamos embora!" gritou. Mas Vanessa não conseguia desgrudar os olhos da figura principal, aquela que apontara o portão para Bianca. Ela tinha estranha certeza de que, se olhasse para outro lado, ele avançaria. O véu então começou a se erguer, revelando algo que Vanessa preferiria jamais ter visto. Não havia um rosto ali. Apenas uma cavidade escura, enorme, pulsando como se fosse feita de carne viva. De dentro dela, surgiram pequenos pontos de luz vermelha, dezenas deles, flutuando como brasas que ardiam em silêncio. Cada ponto parecia um olho. E todos se fixaram nelas. A primeira voz que se ergueu foi feminina. Um timbre conhecido, que fez Vanessa sentir o estômago se contrair. "Me ajudem", era Bianca. Mas a frase veio distorcida, como se alguém apertasse a garganta dela enquanto falava. "Bianca", choramingou Vanessa, dando um passo à frente antes que Priscila a puxasse de volta. "Isso não é ela." "Como você sabe?" "Porque não tem como ser." Mas, Vanessa não terminou. As figuras menores começaram a se mover. Nenhum som de passos. Apenas o arrastar pesado de corpos que pareciam não pertencer inteiramente a este mundo. O homem do véu ergueu os braços. As mangas longas pendiam como panos molhados. O ar pareceu se comprimir. Vanessa sentiu uma pressão no peito, como se alguém esmagasse seus pulmões por dentro. O grito que queria soltar não saiu. Priscila caiu de joelhos, as mãos na garganta, os olhos arregalados de puro horror. Então, um dos vultos menores se aproximou e se ajoelhou diante dela. Quando a luz fraca do celular tombado bateu sobre aquilo, Vanessa viu seu rosto, ou o que deveria ser um rosto. A pele era acinzentada, os traços retorcidos por cicatrizes abertas. Mas havia algo ainda pior, uma expressão de prazer doentio enquanto observava o sofrimento delas. A figura estendeu uma mão magra em direção ao peito de Priscila. Os dedos não tocaram a pele. Ainda assim, Priscila arqueou as costas e soltou um grito que reverberou entre as lápides. O grito foi interrompido bruscamente, substituído por um som úmido e repulsivo, como carne rasgando. Vanessa tentou puxá-la, mas a mão espectral já se fechará sobre algo invisível que saía de dentro do corpo dela. Era como se estivesse arrancando algo que não era físico, como se roubasse a própria essência. Aos poucos, o corpo de Priscila ficou flácido. Os olhos perderam a cor, ficando opacos, como vidro fosco. Quando a mão se recolheu, trazia um fiapo luminoso, pulsante, que se dissolveu no ar. O corpo dela tombou de lado, sem vida. Vanessa gritou, finalmente conseguindo soltar o ar preso nos pulmões. E então percebeu que todos os olhos vermelhos estavam fixos nela. O homem de véu caminhou até o vestido de Bianca e pousou a mão sobre o tecido. No mesmo instante, o vestido começou a se desfazer, desmanchando-se em cinzas que subiram pelo ar como uma nuvem escura. Vanessa entendeu que aquilo era um aviso, ela seria a próxima. Movida por puro instinto, se virou para correr. Mas quando deu o primeiro passo, sentiu algo se enroscar em seu tornozelo. Baixou os olhos e viu dedos finos, saindo de uma fenda no solo, agarrando-a com força. Tentou chutar, mas a mão se multiplicou em outras. Cada uma mais fria e viscosa que a anterior. As sombras ganharam volume, envolvendo suas pernas, subindo pela cintura. O véu negro se aproximou. Agora tão perto que o cheiro pútrido fez Vanessa sentir ânsia. E, antes que pudesse fechar os olhos, a cavidade onde deveria estar o rosto se abriu ainda mais, emitindo um rugido que não parecia humano. O som atravessou seu peito como uma lâmina, rasgando sua consciência em 1000 pedaços. E então, enquanto a escuridão a engolia, Vanessa percebeu que aquilo não era apenas morte. Era uma fusão. Um convite sem volta. Uma promessa de que, assim como Bianca e Priscila, ela também se tornaria parte daquele cemitério. Para sempre. Quando o rugido cessou, tudo ficou em silêncio outra vez. O silêncio de um lugar onde não resta mais nada humano. O vento parou de soprar. O portão se fechou com um estalo seco, e a Avenida João 23 voltou a parecer apenas uma rua deserta de madrugada. Como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do cemitério, a história não havia terminado.
O corpo de Vanessa permaneceu caído ao lado do de Priscila, olhos abertos, fixos num ponto invisível. Aos poucos, a brancura de seus globos começou a escurecer. Um líquido negro escorria pelos cantos, se infiltrando na terra ressecada. O véu da criatura tremeluzia como uma chama faminta, agora mais intenso do que antes. E a coisa que se passava por homem ergueu os braços, como se saudasse a chegada de algo. Ou de alguém. Atrás dele, as silhuetas menores se ajoelharam em uníssono. Como uma congregação perversa, elas inclinavam as cabeças e entoavam um canto baixo e gutural, que parecia vibrar nas paredes dos jazigos. O som não tinha palavras reconhecíveis, mas carregava a certeza de uma maldição antiga. Era o cântico de quem espera por novas presas. De quem jamais esquece. No portão, muito além do alcance dos mortos, o dia começava a clarear. O primeiro ônibus do bairro passou, rangendo sobre os paralelepípedos. 2 homens que caminhavam para o trabalho notaram o portão entreaberto, mas não se atreveram a parar. Sabiam o bastante para não se envolver. Ali, curiosidade era sempre a semente do pior. Quando o sol finalmente se ergueu sobre o mar de túmulos, o cemitério parecia calmo. As fileiras de cruzes lançavam sombras curtas sobre a grama seca. O que havia acontecido nas últimas horas já não deixava rastros visíveis. Nenhum sinal de Bianca, Priscila ou Vanessa. Nenhum som de gritos. Apenas o vento leve que se levantava de novo, carregando no ar aquele cheiro persistente, doce e podre. Durante o dia, alguns familiares chegavam com flores, como se aquele território de luto coletivo fosse inofensivo. Velhos encostavam as mãos nas lápides e murmuravam orações. Crianças corriam pelos corredores estreitos sem perceber que eram observadas. E, do fundo da alameda principal, uma figura envolta em véus negros se mantinha imóvel. Alguns juravam que era apenas uma estátua. Outros evitavam olhar muito tempo, sentindo algo se mexer sob o tecido. Na calçada de frente, os colegas de Bianca e Priscila começaram a notar que ninguém sabia delas. Ninguém atendia o celular. Nenhum aviso. As meninas novas chegavam e perguntavam por elas. Mas ninguém tinha coragem de contar o que realmente acontecerá. Preferiam dizer que tinham ido embora com algum cliente. Que estavam em outra cidade. Mentiras mais fáceis de engolir do que a verdade, que as duas haviam atravessado um portão que não se abre para quem volta. Naquela noite, foi a vez de Lúcia chegar ao ponto. Era nova, vinda de Itaquera, e não conhecia direito os boatos. Quando perguntou por Bianca, uma das meninas mais velhas baixou o olhar e soltou apenas uma frase curta: "Não pergunta." Mas o que aconteceu? "Não pergunta", repetiu, mais firme, como um aviso. Lúcia não entendeu. Ficou ali, tentando decifrar os olhares e a tensão que pairava no ar. Até notar o detalhe que ninguém comentava: o portão entreaberto. O vento que parecia soprar sempre na direção delas. E a impressão, incômoda e constante, de que alguma coisa se mantinha parada atrás das grades, apenas esperando que alguém reparasse demais. Ela desviou os olhos, prometendo a si mesma que não olharia outra vez. Mas sabia, no fundo, que era uma promessa difícil de cumprir. Porque a curiosidade, naquela rua, era tão perigosa quanto o próprio cemitério. Enquanto o relógio marcava 3 da manhã, o véu negro se moveu 1 milímetro. Apenas um. Suficiente para que quem observasse com atenção percebesse: não estava sozinho. Nunca estivera. E do fundo da escuridão, uma nova voz surgiu, fina como um fio de cabelo cortando o ar. Uma voz que Lúcia não conhecia, mas que parecia chamá-la com intimidade. "Vem comigo", sussurrou Bianca, de algum lugar que já não era mais o mundo dos vivos. O convite ecoou por toda a Avenida João 23, passando pelos postes de luz, pelos muros, pelos carros que estacionavam rápido e saíam mais rápido ainda. Um chamado que nenhuma delas jamais esqueceria. Um convite que, mais cedo ou mais tarde, encontraria outro coração frágil bastante para responder. No cemitério, o véu negro pulsou. E nas sombras, olhos vermelhos se acenderam como brasas, prontos para a próxima caçada. Madrugada após madrugada, a Avenida João 23 continuou sendo o mesmo palco silencioso de promessas, acordos e perigos que ninguém confessava em voz alta. As meninas novas chegavam, trazendo seus medos embrulhados em coragem fingida. As antigas permaneciam, sustentando o olhar firme apenas até a primeira brisa gélida soprar da direção do cemitério. Era sempre assim. Uma rotina feita de sobrevivência, com mais segredos do que qualquer uma gostaria de carregar. E por trás do portão,
Entre as lápides velhas e túmulos quebrados, aquela presença esperava. Observava. Alimentava-se do medo, da curiosidade e da certeza de que o esquecimento nunca seria completo. Porque mesmo quem não acreditava nas histórias sentia, no fundo, que havia algo errado naquele pedaço de terra. Algo que não pertencia ao mundo dos vivos e que não tinha pressa. Aquele que usava o véu negro não precisava correr atrás de ninguém. Bastava ficar imóvel, como uma estátua de luto, aguardando que a próxima vítima se aproximasse por vontade própria. Dizem que o terror mais verdadeiro não é o grito ou o susto. É o silêncio que vem depois, quando o coração desacelera e o ar volta aos pulmões. Quando a pessoa percebe que ainda está viva, mas algo dentro dela mudou para sempre. Naquele lugar, cada menina que voltava para casa levava uma semente desse medo plantada no peito. Algumas conseguiam ignorar, pelo menos por um tempo. Outras jamais se libertavam. Ficavam presas na lembrança da noite em que Bianca desapareceu e Priscila caiu morta, com os olhos vidrados e a alma sugada por mãos que não eram deste mundo. No mês que se seguiu, ninguém voltou a ver Vanessa ou Priscila. Nenhum registro foi feito na delegacia. Nenhuma denúncia real apareceu nos jornais. Porque, naquele lado da cidade, a vida de quem trabalha na noite não vale manchete. Só virava história contada em voz baixa, entre um cigarro e outro. Você lembra da Bianca? Perguntavam as mais novas. A que sumiu aqui na frente? Pois é, dizem que ela ainda chama. Que se você parar e escutar com atenção, ouve a voz dela pedindo ajuda. Mas não vá atrás. Nunca vá. Os poucos motoristas que ainda tinham coragem de estacionar por ali também comentavam sobre o portão que se mexia sozinho. Alguns juravam que, quando passavam devagar, viam uma figura parada atrás das grades, envolta num tecido que parecia mais parte do corpo do que roupa. Outros diziam que era apenas ilusão de ótica, fruto do medo coletivo. Mas ninguém ficava parado tempo bastante para ter certeza. Certa noite, foi Lúcia quem ouviu o chamado. Ela estava cansada, tentando juntar coragem para outra hora de trabalho. O vento frio trouxe uma voz tão suave que parecia um pensamento. Me ajuda. Ela arregalou os olhos e virou-se devagar. O portão estava entreaberto, como sempre, mas naquela madrugada havia algo diferente. Um ponto vermelho, pequeno como uma brasa, pairava alguns centímetros acima do chão. E, à medida que ela observava, outro ponto se acendeu ao lado. 2 olhos. O instinto mandava correr, mas o corpo não obedeceu. Porque no fundo de cada pessoa existe uma curiosidade que se ergue acima do medo. A voz voltou, mais insistente. Vem comigo. Lúcia deu um passo. Então outro. Talvez tivesse continuado até sumir entre as lápides, como Bianca e as outras, se uma buzina alta não a tivesse despertado. Um carro preto parou ao lado dela, a porta se abriu e o motorista gritou que estava atrasado. Aquele barulho quebrou o feitiço. Lúcia piscou, como quem acorda. Voltou correndo para a calçada, o coração disparado. Quando olhou outra vez, o portão estava fechado. E o brilho vermelho havia sumido. Foi naquela noite que Lúcia decidiu que não trabalharia mais ali. Arrumou suas coisas, e sem avisar ninguém, desapareceu da Avenida João 23. Alguns disseram que se mudou. Outros que enlouqueceu. Mas ninguém ousou procurá-la. Cada uma tinha seu limite, e Lúcia aprenderá onde era o dela. O cemitério continuou igual, silencioso e paciente. O véu negro seguiu tremulando ao menor sopro de vento. As silhuetas continuaram surgindo quando a madrugada ficava mais fria. E as vozes, elas nunca cessaram. Sempre havia alguém disposto a ouvir. Sempre havia um coração partido demais, cansado demais ou curioso demais para resistir. E assim, a história das meninas do Job e o cemitério da Vila Formosa virou mais uma lenda sussurrada. Mas quem já passou por lá sabe, não é só lenda. Porque algumas noites carregam marcas que não se apagam. E, para quem ousa olhar muito tempo para dentro da escuridão, há sempre um preço. Nem sempre é a morte. Às vezes, é pior, é nunca mais voltar a dormir sem ouvir aquela voz pedindo que você vá junto. Então, se um dia você passar por aquela avenida e sentir um calafrio, não olhe para o portão. Não procure as brasas vermelhas no escuro. Não escute a voz. Porque, do outro lado, alguém espera com paciência eterna. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E lembre-se, há lugares onde a curiosidade é uma sentença.